Se você pudesse remover um elemento da indústria de jogos atuais, qual elemento você tiraria? Talvez as microtransações, os passes de batalha, pré-venda, jogo custando mais de R$60, loot boxes, são boas opções. Mas se eu tivesse essa habilidade, sabe o que eu iria remover? Eu removeria apenas uma coisa: a mecânica de criar build de personagem. E sabe por quê? Porque essa é uma das piores tendências dos jogos atuais, mas ninguém fala sobre ela. Ok, só um pequeno disclaimer antes da gente começar aqui. Eu não acho que essa mecânica seja de fato a pior coisa da indústria moderna. Tem coisa muito pior. E se eu pudesse de fato remover alguma daquelas coisas que eu disse, eu provavelmente iria escolher alguma outra coisa. Mas se eu tivesse o poder de retirar essa desgraça dessa mecânica imunda que na maioria dos casos nem sequer faz sentido estar no jogo, eu ia fazer. Eu te garanto que eu ia fazer. E só lembrando, essa daqui é a minha opinião. Se você gosta desse tipo de mecânica, não tem problema nenhum você gostar. E a minha opinião não é a verdade absoluta, blá blá blá. Enfim, vamos logo, eu tenho muita coisa pra falar. Bom, para eu explicar o porquê que eu acho esse tipo de mecânica de build, de você criar o seu próprio personagem, é um tanto quanto ruim e muitas vezes mal feito, eu quero dar um exemplo. Temos aqui dois jogos: o Left 4 Dead 2, lançado em 2009, e o Darktide, um jogo lançado em 2022. Esses dois jogos são bem parecidos um com o outro. Ambos são jogos de tiro em primeira pessoa, em que você tem uma equipe de 4 pessoas, 4 jogadores que precisam cruzar um mapa infestado de inimigos. No sentido, tem várias hordas, vários tipos de inimigos e tal, além de elementos de terror. Ambos os jogos têm até inimigos zumbis. Tá, eu sei que tecnicamente falando, o Darktide, ele não tem zumbi, quer dizer, tem, mas não tem, porque os inimigos do Darktide são na verdade hereges, são pessoas que adoram um demônio lá chamado Nurgle, mas esse demônio, ele é um cara, é um demônio da praga, da doença, então, ele tem algumas doenças que transformam as pessoas em zumbis, essas coisas, então, tecnicamente tem sim, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. O Darktide pertence a um gênero de jogos que surgiu quando o Left 4 Dead 1 e 2 foram lançados, que a gente chama de Left 4 Dead-like, que são jogos de tiro em primeira pessoa, multiplayer cooperativo, certo? Que tem, você tem que trabalhar em equipe para conseguir passar de fase, e são dois jogos que eu jogo com bastante frequência, e eu gosto bastante dos dois. Mas se eu tivesse que escolher um desses dois jogos para jogar pelo resto da minha vida e o outro eu não poderia nunca mais jogar, eu ia escolher o Left 4 Dead sem hesitação nenhuma. Eu consigo ficar de boaça sem jogar o Darktide. Mas eu tenho um motivo muito bom, e não é por fanboyzismo, sabe, porque eu gosto mais do Left 4 Dead ou por nostalgia. Não, tem um motivo. Acontece que morrer e fracassar no Left 4 Dead tem um sentido completamente diferente de morrer e fracassar no Darktide. Quando eu morro no Left 4 Dead, eu sinto que a culpa foi completamente minha. Às vezes é porque eu não consegui mirar a tempo no infectado especial, às vezes é porque eu não consegui empurrar ele a tempo, é porque eu tava mirando muito ruim, sabe? Às vezes é por um posicionamento muito mal feito, às vezes é porque eu não fui ágil o suficiente. Enfim, motivo pra morrer de monte no Left 4 Dead é o que não falta. Mas todas essas coisas que eu listei, você já deve ter percebido, são coisas que são mais culpa do jogador. Ele não tem uma mira boa, sabe? Ele não tem um posicionamento bom, ele não ser ágil, ele não conseguir pensar rápido. São mais coisas do jogador do que do personagem, entende? Mas no Darktide, quando eu fracasso uma missão, quando eu e meu time fracassamos uma missão, eu não sinto que a gente fracassou por causa que a gente não foi ágil o suficiente, porque a gente não conseguiu mirar, a gente errou muito tiro, sabe? Ou porque a gente é só uma equipe muito ruim. Eu sinto que o motivo da gente ter perdido aquela campanha, aquela fase, foi porque a nossa build e os nossos equipamentos, as nossas habilidades, as nossas skills não estão no meta. Porque, no meu ver e na minha experiência com o Darktide, com esse tipo de jogo, né, esse tipo de jogo de horda inspirado no Left 4 Dead depois do Left 4 Dead ter sido lançado, é que esses jogos, eles perdoam você por jogar ruim, certo? Eles podem até te perdoar por você ser um jogador ruim que não mira direito, mas uma coisa que eles não toleram de jeito nenhum é você ter uma build
ruim. Porque suponhamos que você esteja errando os tiros, você não tá conseguindo se esquivar, mas tá tomando muito dano, mas você tem alguma habilidade no seu deck de skills que converte o dano que os inimigos dão em você pra carregar a sua habilidade especial, tipo a sua ult, sabe? É sempre uma habilidade com o nome do tipo, escuridão total. Essa habilidade converte o dano que os inimigos dão em você para carregar a sua ult suprema que transforma você num fantasma que não toma dano por um tempo, mas não pode atirar, tá ligado? Tipo, é sempre assim. O que eu quero dizer é que nesse tipo de jogo, você sempre vai conseguir sobreviver, mesmo que você não tenha uma mira boa, uma esquiva boa, você vai conseguir sobreviver contanto que você tenha uma build boa. Se você souber buildar, saber buildar é superior do que você saber atirar, mirar, sabe? Se esquivar, se posicionar. E eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso não é uma boa decisão de game designer, pra ser sincero com você. Eu acho que é uma péssima decisão. Eu vou dar um exemplo que aconteceu uns dias atrás, quando eu tava jogando Darktide, que foi que a gente tava jogando numa campanha difícil, no modo difícil, né? Aí eu e mais 2 caras do meu time morremos. E o Darktide tem aquela economia de 4 jogadores, certo? E aí, né, beleza, tava lá só um cara, né? Eu pensei, o cara não vai conseguir sobreviver, né? Porque esse jogo, tipo, sem a sua equipe é difícil. Tem de ser, né, pelo menos. E também tem aquela mecânica no Darktide que, tipo, quando você morre, o seu boneco morre, ele demora um tempo pra renascer, certo? Tipo, aparece lá um cooldown de 20 segundos, aí depois que aquele cooldown acaba, o seu boneco ele vai aparecer numa base inimiga mais pra frente, acorrentado, aí precisa do seu time pra vir ali resgatar. É assim que funciona. E esse maluco sozinho, o cara tava jogando de Psionico, que é aquela classe que é tipo um mago, e ele sozinho conseguiu limpar o caminho. Ele conseguiu limpar a horda, conseguiu matar inimigo com vida. E o engraçado é que o cara brilhava, tá ligado? Tipo, ele soltava uns raios, a espada dele brilhava toda hora, os tiros dele saía um arzinho azul de magia, tá ligado? Uns bagulho muito doido, tá ligado? Aí ele explodia a cabeça dos caras, tá ligado? Tipo, porra, era um maluco doidão. E o engraçado é que ele não precisava fazer muita coisa, ou pelo menos ele fazia parecer que era muito fácil. Tipo, ele só andava pelo mapa e apertava os botões lá das skills dele. Ele basicamente andava, apertava o botão de soltar raio, andava, apertava o botão de explodir cabeça, e era isso. Essa era a gameplay dele. Tipo, ele nem corria geralmente, ele só andava, chegava inimigo, soltava algum poderzinho e acabou. E foi ali naquela partida que eu entendi que nesse tipo de jogo é melhor, 10 vezes melhor você entender como que funciona as builds, as skills, as habilidades, do que você entender como que tem uma mira boa, sabe? Ou você conseguir se esquivar, sabe? Ter um posicionamento, um game sense. Aqui você é mais recompensado por conseguir pensar em soluções dentro do deck de build, na criação de personagem, mas não no jogo, durante a campanha em si. Ou seja, esse tipo de jogo, a verdadeira gameplay não tá quando você tá ali matando inimigo e fazendo os objetivos. A verdadeira gameplay é quando você tá upando o seu personagem e quando você tá colocando as habilidades nele. É ali que tá de verdade a gameplay. E não é só o Darktide que eu senti isso. Também tiveram outros jogos que eu também tive esse sentimento de que você é mais recompensado pela sua build do que por você ser bom em videogames. Por exemplo, o Killing Floor 2, o Deep Rock Galactic, o Vermintide 1 e 2. E acho que você deve ter reparado que esses jogos têm uma coisa muito em comum. Esses jogos são jogos inspirados no Left 4 Dead. O que eu acho irônico, porque o Left 4 Dead não tem esse sistema de build e até hoje ele é um dos jogos mais jogados da Steam. Enquanto esses outros jogos que são inspirados por ele, tipo Back 4 Blood, tem muita dificuldade em manter uma player base. E agora, sendo brutalmente honesto com vocês, eu acho que se esses jogos não tivessem essa mecânica de build de personagem, eles se sairiam bem melhor, na verdade. Especialmente o Back 4 Blood e o Darktide. E eu, sinceramente, eu não consigo entender por que essas mecânicas estão nesses jogos para começo de conversa. O que eu sinto é que esses jogos, os desenvolvedores colocaram nesses jogos esse tipo de mecânica como uma coisa pra ser secundária, porque é muito difícil você achar algum material promocional que fale especificamente sobre justamente essa mecânica de você poder construir o seu personagem. Porque se você for analisar os teasers e os trailers, você vai reparar que na maioria dos casos, esses são cinemáticos sobre tiroteio, sobre explosão, sobre ação, sobre como é divertido jogar gameplay. E é bem raro você achar eles falando
sobre você poder construir o seu personagem com skills. Mas não são só jogos que tentam ser um Left 4 Dead que fazem esse tipo de prática. A própria Ubisoft, que por algum diabo de motivo que até hoje eu não entendi, tentou transformar os Assassin's Creed deles um RPG que você tem que ficar grindando com XP e ter habilidade, ponto de habilidade, sei lá. Não sei, também nunca joguei Assassin's Creed, mas acho engraçado. Mas eu acho que eu já descobri o motivo do porquê que as empresas têm tanta tara de colocar essa mecânica de build de personagem nos seus jogos. Acontece que, numa perspectiva de game design, se você parar pra pensar, essa é uma boa ideia. Porque, pensa comigo, se você cria um jogo e nesse jogo você coloca várias habilidades que fazem coisas diferentes pro jogador escolher, tecnicamente falando, o jogador vai ter mais liberdade de escolher a maneira que ele quer jogar o jogo, certo? A maneira que ele quer interagir com o jogo que você criou. Às vezes o cara quer fazer uma build de furtividade, às vezes o cara quer fazer uma build de tanque. E agora imagina só que você criou uma fase, né? Você criou lá um nível pro seu jogo. Beleza, aí você colocou os inimigos, os obstáculos, né? Tranquilo. Aí, é um jogador que fez uma build de furtividade, né? Ele vai jogar de um jeito diferente, né? Ele vai jogar de um jeito A. Aí depois esse mesmo jogador cria uma outra build de atirador, sabe? De guerreiro. Ele vai jogar ele vai ter uma outra visão daquela mesma fase, entende? Porque às vezes o cara que teve um momento difícil numa parte do jogo, às vezes o cara pode querer voltar atrás, criar uma nova build para ver se aquela parte vai ser mais fácil. Ou seja, quando você cria uma mecânica de construção de personagem, de build, de skill, você já criou uma grande oportunidade de rejogabilidade. E a melhor parte é que você não precisou ficar pensando em criar level design, tipo uma fase, um nível que tem várias partes, vários caminhos. Não, você criou uma fase que tem só um caminho, mas pelo fato de você dar a chance do jogador de jogar aquela mesma fase com outro tipo de habilidade, já é o suficiente pro cara querer voltar, às vezes, claro. E lembrando que rejogabilidade é muito bom pra uma empresa, sabe? Porque mantém o jogo vivo por mais tempo. Logo, num ponto de vista de negócios, fazer esse tipo de mecânica vale a pena. Então, você deve estar se perguntando, quer dizer então que é justificável as empresas fazerem esse tipo de mecânica, certo? É porque se beneficia tanto a empresa quanto os jogadores, então não tem problema, né? Não. Deixa eu te contar um segredo. Então, esse tipo de mecânica não funciona muito bem no longo prazo, porque acontece que vai ter uma hora que a sua player base já vai ter testado todos os tipos de habilidades, e vai ter uma hora que você não vai ter mais ideias do que você pode colocar na skill tree. Então olha só que situação bacana você se colocou. Os seus jogadores já estão se enjoando das skills que você colocou no jogo. Eles já testaram todas as skills e você tá ficando sem ideias do que você vai colocar em seguida no próximo update. Parabéns! Você tá cavando a própria cova do seu jogo. Ou seja, acreditar que um sistema de construção de build de personagem sozinho vai conseguir deixar o seu jogo com uma rejogabilidade grande é um erro e um tiro do pé que as empresas parecem adorar cometer. Eu vou usar o Left 4 Dead de novo como exemplo. Esse jogo não tem sistema de progressão de personagem. Quando você termina uma fase, você não ganha XP e nem pontos de experiência para gastar numa daquelas árvores de skill de personagem, nem nada disso. Mas até hoje, o Left 4 Dead é um dos jogos mais jogados de toda a Steam. E sabe como eles conseguiram fazer isso? Uma dica, é sim por causa da rejogabilidade o fator rejogabilidade que o Left 4 Dead tem. Isso acontece porque você não precisa de mecânicas de construção de personagem, de build, de skill, de gastar ponto de ação e muito menos elementos de roguelike para criar um jogo com rejogabilidade altíssima. O Left 4 Dead tem ótimos personagens, ótima atmosfera, ótimo level design, ótimos inimigos e ótima gameplay no geral. Mas fazer um jogo parecido com o Left 4 Dead é difícil, não é? Então é por isso que as empresas vivem enfiando esses negócios de construção de personagem, de criar sua build nos jogos delas que nem sequer precisavam para começo de conversa, numa tentativa de, ao invés de gastar tempo com level design, com gameplay, põe aí um negocinho aí pra deixar os players entretidos por alguns anos, alguns meses e pronto. Só que adivinha só, depois de alguns meses, o jogo morre. Quer um exemplo prático disso? Back 4 Blood, que era um jogo que, na teoria, era pra ser um sucessor espiritual do Left 4 Dead, fracassou. E olha só, ele tinha vários elementos de roguelike, de construção de equipamento, de personagem, de gastar ponto de experiência no seu boneco, sabe? Mas eu posso te garantir uma coisa, se o Back 4 Blood não
não tivesse esses elementos, eu posso te prometer que a recepção do público seria muito melhor. Não seria o suficiente para salvar o jogo, claro, porque aquele jogo tem um monte de problema, mas ainda assim daria uma aliviada. Para vocês terem uma ideia do quanto o meu preconceito com esse tipo de mecânica cresceu, uns tempos atrás os meus amigos estavam jogando numa call do Discord um joguinho tipo estilo Left 4 Dead chamado Risk of Rain 2, um negócio assim. Aí eu tava lá me explicando não sei o que, tu faz isso, mata os bichos, papapá, não sei o que. Aí eu perguntei, vem cá, por acaso tem aquele sistema de fazer build de personagem, sabe? Tipo você, ele fala, tem sim. Eu, legal. É que agora eu não posso jogar porque eu tenho que lavar a louça, desculpa aí, eu não tenho dinheiro pro jogo também, foi mal. Eu admito que foi uma atitude um pouco de velho ranzinza, mas pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso nos jogos, cara, tira, Alec, tira. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu só quero esclarecer uma coisa, que é que eu não odeio essa mecânica de você construir seu personagem, eu não odeio. O que eu acho, o que eu quero que você entenda e tire desse vídeo, é que, na minha opinião, existe data e hora, tem lugar e hora pra você colocar esse tipo de mecânica. E um lugar que, na minha opinião, não faz o menor sentido estar são em jogos que tentam ser um Left 4 Dead-like, onde esse tipo de prática geralmente acontece. E que também existem lugares e jogos, gêneros, onde faz total sentido estarem esse tipo de mecânica, como por exemplo RPG. Eu mesmo adoro ficar criando vários personagens no Elden Ring e no Dark Souls 3 só pra ficar fazendo build. Vira e mexe, eu tô no YouTube pesquisando melhores buildings do Elden Ring.com.br só pra ter uma experiência nova e jogar com alguma classe entre aspas que eu nunca joguei antes. E também que não adianta nada você, se você por acaso for alguma empresa grande que esteja me assistindo, uma grande desenvolvedora de jogos que tá assistindo esse canal, entendam uma coisa: você criar uma mecânica, um sistema de skills onde o jogador coleta pontos de experiência e gasta eles numa árvore de skills, não torna o seu jogo automaticamente rejogável. Não torna. Existem outros fatores que esses sim são mais importantes do que necessariamente esse tipo de mecânica, como por exemplo a gameplay em si e o level design. Esses elementos principalmente que vão definir se você tem uma rejogabilidade gostosa. Porque afinal de contas, o que adianta você ter uma enorme árvore de skill com várias skills para escolher se no fim do dia nenhuma dessas skills são legais de usar? Mas o que vocês pensam disso? Vocês concordam? Vocês discordam? Comenta aqui embaixo. E só lembrando que se você gostou do que viu aqui, já sabe onde você pode me encontrar numa próxima. Falou!